Essa é a primeira operação da semana. Entrei em 415 depois da gente ter feito essa quebra de estrutura aqui. Tivemos esses wicks, mas na segunda vez aqui em 9,38 a gente fechou acima no 1 minuto e aqui foi o suficiente para esse swing ficar protegido. Então, quando a gente reinverter esse gap, eu achei uma boa entrada aqui em 495, mais ou menos aqui. E meu stop estava aqui, nessa diferença aqui entre a abertura entre o fechamento desse candle e a abertura desse candle. Aqui eu reentrei porque eu vi muita convicção no trade. E, bom, o meu target agora é nesses equal highs aqui, em time frames maiores. Por exemplo, quando a gente vê aqui nos 5 minutos, a gente vê que isso daqui tem bastante liquidez armazenada e é um possível target ali para o pro diário ali, parte da manhã. O que a gente está fazendo? Fizemos provavelmente uma mitigação aqui de 50% dessa zona. Dá uma olhada. Próximo, vamos olhar como se comporta nos 50%. Aqui tem bastante volume, a gente pode ver que a gente limpou essa liquidez aqui. Essa liquidez aqui que limpou essa anterior. E essa daqui foi uma falha de swing. Então, tem bastante liquidez aqui e pode ser o propulsor para mandar isso aqui para baixo. Então, é bom a gente ficar de olho e não deixar esse trade voltar na nossa cara, porque ele já nos rendeu ali, por mais que a gente não tenha fechado, 40 pontos. Então, vale a pena ficar de olho. Aqui a gente está testando o primeiro Fair Value Gap. E em questão de indicadores, etc., que bateu no meu desvio de manipulação, no 23.449,75. Bateu às 9h34. Tirei um print aqui, vou botar no final do vídeo. E também é um fator aí que vale a pena para mim entrar nessas regiões de confluência estatística. Não opero só com elas, opero tudo junto. Estrutura de mercado, gestão de risco, indicadores estatísticos, enfim. Vamos ver até onde a gente vai. E também é o 0,5 desvio padrão negativo. Então, para mim é uma região que tinha bastante confluência para ser long, poderia ter entrado um pouco antes. Poderia ter entrado no fechamento desse candle aqui, acima desse candle. Podia ter esperado uma retração, mas foi onde deu, tá ótimo, não tenho o que reclamar. Stop de 50 pontos para um target de 70. Vamos ver como o índice se move hoje. O zoom que eu fiz aqui é só para mostrar que não operei em dia de Jackson Hole na sexta-feira. Não operei a parte da noite. E essa está sendo a minha primeira operação em 2 dias, tá? Por isso aqui, ó, tá o gráfico de execução. E vamos ver aqui o que isso vai dar.
Bom, nesse fechamento aqui eu já posso botar meu stop pro break-even, porque eu não quero literalmente que nada disso volte. A gente teve esse candle aqui, perto do 0,50, tiramos a liquidez desse candle no minuto, tocamos no Fair Value Gap, fechamos acima desse candle, então aqui é o meu ponto já de invalidação. Abaixo desse candle eu não tenho mais nenhum interesse em continuar nessa operação, porque provavelmente já deu errado. Vou deixar aqui em 5 pontos, mas observando bem, porque a gente já está com uma divergência entre SP500 e Nasdaq, e numa zona com bastante volume. Aqui a gente tocou no 0,50, ó, como pode ver na linhazinha ali do mouse. Deu uma reação de mais de 10 pontos para baixo. E não falta muito para o nosso target, mas ficar de olho, porque é Nasdaq, né? Tem que ficar de olho o tempo todo. Não é o ideal de operar somente price action sozinho, mas se virmos aqui, se dermos uma analisada mais profunda, a gente pode ver que todos esses candles aqui de 1 minuto estão sendo absorvidos abaixo da abertura deles. Como a gente vê que estão sendo absorvidos? Bom, esse candle aqui de 10 e 1, a gente vê que ele abriu, ele limpou essa liquidez toda aqui, desse candle, tocou no Fair Value Gap, tocou num possível order block aqui, e nos deu um fechamento acima. Aqui a gente tentou, foi absorvido, tentou, foi absorvido, tentou, foi absorvido, e aqui a gente está fechando acima com candles bem cheios, como pode ver, ó. A gente abriu, limpou aqui embaixo, fechou quase perto da máxima. Aqui é um candle mais ou menos de indecisão, mas no próximo já é um candle que vai fazer a mesma coisa. Vai abrir, tomar aqui um pouquinho de liquidez, vai fechar acima. Ou não. Vamos ver, falta 15 segundos. Já estamos com 52 pontos. Já estamos na parte superior já dessa zona.
É um candle perigoso aqui, porque a gente está fazendo divergência com esse P500 e, bom, como a gente pode ver, está sendo uma resistência aqui, o suporte, na verdade, está sendo o topo desse candle aqui de 10 horas, mas vou olhar bem de próximo, bem de perto, perdão. Vou ficar olhando bem de perto é, esse price action aqui, porque parece que tá me dando uma reversão, porque é uma zona bearish aqui, né? Que a gente tá contra o order flow. Aqui, óbvio, a gente tocou nesse meio desse fair value gap imenso, que tá cheio de volume, no Jackson Hole, etc. Que a gente veio consolidando, bem lateral. E aqui é o nosso primeiro target, né? Essa liquidez, uma liquidez grande. Então faz total sentido a gente estar mirando ali o nosso alvo, mas a gente tem que ficar de olho. Essa é a verdade. Enquanto o SP500 voltou aqui para a abertura de 10 horas, Nasdaq se mantém bem aqui em cima, é um indicativo de força, mas tem que ficar de olho, porque agora a gente está começando a absorver essa parte aqui de cima. Ó, como eu disse, limpamos uma liquidez, aqui tem um pequeno fair value gap, mas basicamente insignificante. Vamos ver aí como é que o preço está se comportando. Se a gente tiver um fechamento acima dessa zona aqui, eu já vou puxar meu stop para cá. Eu vou garantir pelo menos uns 33 pontos nessa operação. Não adianta fechar aqui, o meu risco retorno está negativo, apesar de eu não ligar para isso muito, não é o que define a minha operação, é literalmente price action que define, mas eu gostaria de pelo menos ter 50 pontos nessa operação, porque era o meu risco inicial. Vamos ver, nosso bias está tudo certo. Bom, aqui a gente pode botar nosso stop aqui. Não quero ver esse voltar para essa região. Nosso stop vai ficar mais ou menos aqui, depois que fechar ali em cima. Já garantimos 41,50 pontos nessa operação. Na verdade, vou puxar um pouquinho mais para baixo, porque pode fazer o toque aqui na abertura desse candle, só para continuar o movimento. Então, a gente vai abrir mão aqui de 8 pontos, para justamente ter esse pouquinho mais de certeza. Esperar um fechamento aqui acima.
Eu tô com o mouse segurado, o mouse ainda não indiquei que era essa ordem aqui. Tô só vendo como o preço se comporta. Ali a gente tá tendo uma... A gente teve esse gap aqui. Fechar minha operação aqui, 42,50 pontos. Muitas divergências. E não, acabou subindo. Muita divergência nessa parte de cima. E não é isso que eu quero ver justamente numa zona bearish. Índice está em indecisão, está menos 0,10 de nominal. SP500 já deixou de fazer os highs, aqui a gente está tendo muita divergência, como pode ver. Um está consolidando, o outro está fazendo higher highs. E se a gente quiser um movimento de força, os dois têm que estar se movendo basicamente para o mesmo lugar. $47,50. Tivemos um gap entre um candle e o outro. Ainda está em 47,50 e pronto. Minha operação terminou agora. Prefiro assim do que gastar esse trade bonito na abertura por um pouquinho mais de ponto. Aqui é uma zona bearish, como a gente pode ver, a gente está operando contra o que essa estrutura de mercado está nos dizendo. E a gente teve um fechamento abaixo desse ponto aqui crítico, que é de 10,26, 22 de agosto. A gente teve um fechamento acima, fechamos abaixo. Agora a gente está testando a zona que quebrou esse preço aqui embaixo. Não é o que eu quero ver aqui em cima, nessa parte. Eu queria ver um movimento contínuo. Óbvio, o nosso draw aqui é essa parte. 1,21, esses highs aqui que foram formados em Ásia/Londres. Mas a gente tem que operar o que a gente está vendo, tem que reagir ao que o preço está fazendo e não ficar teimando e às vezes deixar esse preço voltar para nossa entrada para poder nos estopar no break-even e a gente falar, nossa, eu poderia ter saído com 46 pontos dessa operação. É uma operação muito bem feita. Agora a gente pode ver um movimento para baixo, vamos ver se ele vai deixar algum displacement. Você vê que os candles que a gente teve na subida aqui, eles estão bem diferentes desses candles daqui. E a gente parece que teve a primeira queda, tivemos a manipulação, isso na parte superior dessa S&D que botou o preço para baixo, com bastante volume. E aqui a gente está na origem do preço, né? Como pode ver aqui, vamos ver essa origem. Essa origem está em 23.560 e a gente pode ver que é justamente aqui que a gente fez esse high aqui, segunda perna de manipulação, fechamos esse fair value gap. Não é o que eu queria ver, por isso que eu fechei a operação, preferi sair, porque é mais fácil a gente jogar assim de um modo mais seguro. Bom, por hoje eu acho que é só, hoje é uma segunda-feira, dia 25 de agosto, hoje são 10h20, horário de Nasdaq, e é isso. Abraço.